Pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, fizeram um levantamento com pessoas que participaram das manifestações contra o governo no dia 12 de abril. O estudo mostra que a maioria não acredita ou não confia em políticos nem em partidos políticos, além de organizações não governamentais e movimentos sociais, e que há muita desinformação. Mais de 570 pessoas foram ouvidas na Avenida Paulista, que recebeu as manifestações em São Paulo. Entre as que declararam o gênero, havia mais homens que mulheres. Mais de 60% tinham acima de 36 anos. Quase 80% disseram que são brancos. Mais de 70% ganham acima de 5 salários mínimos por mês e a metade ganha mais de 10 salários. Quase 70% têm nível superior completo. 98% dos manifestantes disseram ter pouca ou nenhuma confiança nos partidos políticos. E quase 80% afirmaram que confiam pouco ou não confiam na imprensa. A confiança é maior nas redes sociais. Quase metade disse que confia muito nas informações que recebe pelo Facebook. As notícias recebidas pelo aplicativo WhatsApp são muito confiáveis, de acordo com 1 em cada 4 participantes. Os sites de jornais e redes de TV são uma fonte confiável para 56%. Os pesquisadores apresentaram uma série de frases aos entrevistados e perguntaram se eles concordavam ou não. 6 em cada 10 disseram que concordam que o Bolsa Família só financia preguiçoso. Mais de 85% acreditam que os desvios na Petrobras são o maior caso de corrupção no Brasil. E para 42% das pessoas ouvidas, o PT trouxe 50 mil haitianos para votarem na presidenta Dilma nas últimas eleições. No começo dessa reportagem, nós informamos o número de pessoas ouvidas, 571. Agora eu informo o número de pessoas que participaram da manifestação, segundo o jornal Folha de São Paulo, Datafolha, aliás, o Instituto Datafolha. Teriam sido 100 mil pessoas. E vamos a São Paulo com Gustavo Minari. Ele vai conversar com uma das coordenadoras da pesquisa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Esther Solano, que também é professor de Relações Internacionais da Unifesp aqui em São Paulo. Boa noite, Esther. Boa noite, Gustavo. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é com relação a esses mitos de internet, né, que muitas pessoas tomam como verdade, né? A gente tem um exemplo do caso do filho do ex-presidente Lula, que é tido como dono do frigorífico Friboi, e na verdade ele não é nem acionista desse frigorífico. Já houve até interpelações judiciais, nenhuma delas virou processo, mas as pessoas continuam acreditando que isso é verdade. Por que isso? Um dos objetivos da pesquisa era justamente isso, verificar o grau de credibilidade que informações que são falsas, que são inverídicas, têm nos manifestantes. Eu acho que vai muito correlacionado com um baixíssimo nível de confiança na imprensa. Os manifestantes não confiam na imprensa, porém confiam muito na rede social como um veículo de informações políticas e confiam também em algumas figuras jornalísticas, comentaristas, que são, enfim, altamente apelativas, emocionais e que trazem mais do que informação política, comentários, opiniões que depois vão gerando um nível de desinformação importante. Nós temos uma pergunta aqui de um internauta nosso, Pedro Oliveira, que é lá do Rio de Janeiro. Ele pergunta se a cobertura ostensiva, né, realizada por alguns canais de TV no dia das manifestações, se isso acaba contribuindo, né, para o aumento dessas manifestações. Contribui, claro. Acho que foi muito claro, por exemplo, na última manifestação que tivemos dia 15 de março, a cobertura extrema que a Globo fez, por exemplo. Evidentemente, isso que ajuda a magnificar o fenômeno e aumentar um fenômeno que já de por si é importante, mas com essa cobertura em extremo, evidentemente ajuda a espetacularizar um fenômeno que não era tanto. E se você quiser participar, né, das nossas entrevistas, curta a nossa página na internet, é facebook.com/Repórter Brasil na Rede. Bom, agora voltando a essa questão dos mitos, né, na própria pesquisa, muita gente acredita mais na rede social, no WhatsApp, no Facebook, do que em partido político, né? Isso acaba assustando. O que você pensa sobre isso? Não, muito mais. Se você vê o índice de pessoas que não acreditam, que confiam pouco, não confiam nada em partidos políticos, é quase o 100% da massa dos manifestantes. E é uma coisa quase indistinguível dos partidos. Claro que o campeão de desconfiança é o PT, mas aí você tem o PSDB e o PMDB que não foram bem avaliados também. Em contrapartida, a grande maioria das pessoas
acredita muito nos movimentos como o Vem para a Rua, o Movimento Brasil Livre, que estavam convocando a manifestação. E acreditam também muito na rede social, né? Então, por um lado, você tem uma desconfiança extrema no sistema partidário, político, na grande imprensa, mas, por outro lado, uma grande confiança na rede social e em grupos que ainda são pouco conhecidos, como esses convocantes do Brasil Livre, Vem para a Rua. Então, acho que a pessoa quer acreditar realmente em alguma coisa, mas não acredita naquele sistema tradicional político-partidário. Então, acredita em coisas novas que estão aí, mas que ainda não sabemos muito bem como funcionam. Isso acaba favorecendo essa questão da disseminação de ódio, preconceito, né? O que você acha? Acho que essa questão da rede social, do Facebook, como uma ferramenta política, de fato, alimenta tudo isso. Primeiro porque a pessoa sente ser protegida pelo anonimato, claro, evidentemente. Depois porque as informações são muito rápidas, né? Tem aquela questão da instantaneidade da informação. A pessoa nem lê realmente a informação, ela simplesmente lê aquela manchete inicial, os comentários, mas não tem tempo para refletir, para pensar, né? Para ter uma cautela na hora de verificar se essa informação é real ou não é real. Isso alimenta, enfim, uma série de desinformações e uma série de, eu diria assim, um sentimentalismo muito grande que acaba trazendo problemas, enfim, de comentários raivosos, classistas, xenófobos, que lamentavelmente vemos isso todo dia na internet. Com relação, a gente viu na pesquisa do Bolsa Família, né? Sim. Acaba se tornando um senso comum, ou seja, a pessoa ouviu aquilo, ouviu alguma coisa na internet, no Facebook, e ela acaba reproduzindo aquilo como suas verdades. A pessoa escuta isso na internet, tem milhares de compartilhamentos, acaba compartilhando essa opinião com muitos de seus colegas, mas eu acho que falta tempo, talvez, e cautela para refletir sobre o que significa. Nós perguntamos também, por exemplo, se as pessoas pensavam que as cotas nas universidades traziam mais racismo. E a maioria das pessoas falou que sim, né? Respondeu que sim. Então, são duas questões altamente polêmicas, mas que provavelmente a pessoa simplesmente reproduz e não parou para pensar o conteúdo social dessa informação. Com relação ainda, a gente estava comentando, né, a questão do perfil dessa pessoa que participou da manifestação. O que mais te preocupa, né? É o nível de escolaridade, é a idade dessa pessoa, né? O que te parece isso? Sem dúvida, Gustavo. Eu acho que o nível de escolaridade, para mim, foi uma coisa fundamental que queríamos mostrar na pesquisa. Nós temos 70% dos manifestantes entrevistados com ensino superior completo. Mas, por outro lado, essas pessoas que têm ensino superior completo, politicamente não estão bem informadas, acreditam nesse tipo de boatos. Então, aí você tem um descompasso entre o que significa educação superior e o que significa educação política cidadã. Infelizmente, nós vemos que educação superior no Brasil não significa ter uma boa formação crítica política de cidadania. Tá certo. Esther, muito obrigado por sua participação. Catiúcia, Guilherme, voltamos com vocês aí em Brasília. Obrigada, Gustavo.